noite a todos, meu nome é Luiz Eduardo e sou um trabalhador do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Nessa noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso encontro do Evangelho com Jesus. Nós iremos estudar o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, item 4, sobre a piedade filial. Mas antes, vamos nos preparar para realizarmos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, que o Senhor possa nessa noite estar nos auxiliando para que possamos absorver, refletir e aprender com o Evangelho. E que assim, com o amparo dos benfeitores espirituais, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Birajara, Rafael, possamos todos nós, juntos, aprender com os ensinamentos do Cristo. Graças a Deus. Bom, como nós falamos anteriormente, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho no capítulo 14, item 4, que fala assim: Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, para viveres muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Mas por que Deus promete como recompensa a vida terrena e não a celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe modifica o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso nos determos na situação e nas ideias dos hebreus na época em que elas foram ditas, quando esse povo ainda não compreendia a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida corporal e, por isso, deviam ser mais tocados pelo que viam do que pelas coisas invisíveis. Eis porque Deus lhes falou numa linguagem que estava ao alcance da compreensão deles, e como se fosse a uma criança, ele lhes dá como perspectiva o que poderia satisfazê-los. Eles ainda estavam no deserto. A terra que Deus ia lhes dar era a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Eles nada mais desejavam e Deus lhes diz que viveriam nela por muito tempo, isto é, que a possuiriam se respeitasse os seus mandamentos. E aí a gente começa a compreender, por que a promessa estava ali naquela questão de algo tão material. Bom, Moisés havia acabado de libertar o povo hebreu do Egito, e naquele momento eles estavam no deserto, justamente buscando a terra da promissão. Então, quando Moisés recebe aqueles 10 mandamentos, e para que pudesse até conseguir deter aquele povo e ter um pouco de respeito, as leis de Moisés eram leis rígidas, leis duras, assim como também tinha que ser ensinamentos em que tivessem algo que tivesse a compreensão do povo daquela época, algo que fosse mais concreto. Por isso a promessa da terra, que viveriam muito tempo sobre a terra que eles estavam buscando. Seria uma terra prometida que eles ainda estavam no deserto, mas que teriam a certeza de encontrar aquela terra, desde que seguisse os mandamentos. No Evangelho faz a comparação com crianças, E como a gente age com criança? A criança, muitas vezes, para que possa seguir, ter um comportamento assim mais adequado, é necessário fazer aquela pequena barganha com a criança. Olha, se você se comportar bem, vai ganhar um brinquedo. Se comportar bem, vai poder ter a possibilidade de ver televisão, que é algo que a criança vai entender naquele momento dela. Ela vai entender de brincadeira, de ver um desenho animado, alguma coisa assim, e está a compreensão da criança. Não adianta tentar explicar muita coisa para a criança que ela não vai entender. Então, a gente às vezes passa um reforço positivo para que tenha um comportamento mais adequado. E assim, naquele momento, estávamos na nossa infância espiritual.
éramos crianças ainda, né, na visão dessa nossa eternidade enquanto espíritos imortais. Por isso aquela promessa de algo tão palpável, né, de algo tão concreto, para que realmente pudesse ter aquele comportamento mais adequado, né, desde que seguisse aqueles ensinamentos. Mas aí veio Jesus. E quando veio Jesus, a gente deixou essa infância espiritual. E nesse momento a gente já tinha condições de entender um pouco mais sobre os conceitos de Jesus. Pelo menos deixar ali, adormecido dentro do nosso coração, até que a gente pudesse amadurecer. Porque se hoje em dia a gente ainda tem dificuldade, né, de seguir esse ensinamento de Jesus, imagina naquela época. Mas naquele momento já poderia sim deixar ali algo plantado dentro de nossos corações, para que no momento certo o espírito imortal pudesse compreender os ensinamentos de Jesus. E Jesus fala assim: no entanto, por ocasião da vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, sendo chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma em uma pátria celeste. Assim, quando Jesus lhe recomenda que cumpra o mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o véu. Então Jesus já veio num outro momento em que o nosso honrai o vosso pai e a vossa mãe já poderia ser compreendido de uma forma diferente. E como fala, né, do meu reino não é mais desse mundo. Justamente para que a recompensa viesse para o espírito imortal. Vamos falar no céu. Vamos falar da recompensa que a gente tem de respeitar os nossos pais. E essa recompensa vem através da nossa eternidade, através das sucessivas reencarnações. E foi isso que Jesus veio trazer para a gente, né? De tirar aquela visão ainda muito material de Moisés e trazer uma visão mais espiritualizada, uma visão cristã, uma visão que a gente tem que ter em relação ao respeito que temos com os nossos pais. Mesmo, como a gente viu no estudo passado, mesmo que o pai tenha tido alguns equívocos durante a criação do seu filho, né, que não tenha, às vezes, seguido um caminho realmente que deveria estar seguindo para poder dar uma boa criação para os filhos. Não é o filho que tem que julgar os pais. A gente viu no estudo passado que esses espíritos realmente irão ter as suas consequências, mas é pela lei de Deus. Nos cabe, sim, respeitar os nossos pais e poder fazer por eles, né, o que eles puderam fazer para a gente no início da nossa vida. Porque se a gente for parar para analisar, o ser humano é diferente de todo animal. Pelo menos aqui no nosso planeta Terra, se a gente for ver qualquer outro animal, ele passa pouco tempo na infância. Se a gente for ver um cachorro com 3 anos de idade, já não necessita mais, né? Falando de cachorro, um cachorro com 3 anos de idade já não necessita mais do cuidado, do carinho dos seus pais. Já é um adulto. Né? Qualquer outro ser animal, com pouco tempo, já está livre, já leve a sua vida mais independente. Mas o ser humano não. Com 3, 4, 5, 6, 10 anos, ainda necessita ali do amparo de seus pais, porque não tem condições de viver sozinho, não tem condições ainda de estar, né, dentro do seu entendimento, enquanto espírito imortal, de poder se manifestar naquele corpo que ainda está em formação. E a gente para pensar o porquê. Por que o ser humano demora tanto tempo ainda, né, para se tornar um adulto? A gente tem exemplos também que em Júpiter a infância demora somente alguns meses, o que seriam o nosso tempo aqui na Terra. E a gente começa a ver o benefício do véu do esquecimento. Porque aquele espírito que vem reencarnar dentro da nossa família, nós não sabemos qual foi o envolvimento que nós tivemos com aquele espírito em encarnações passadas. Nós não sabemos se a gente teve afinidade ou não
com aquele espírito que está reencarnando como nosso filho dentro da nossa família. Porém, quando reencarna aquele serzinho frágil e necessita de anos de atenção, de carinho para poder se conduzir, é aquele tempo que a gente tem maior de poder criar aquele laço de afeto, o laço de amor. E são esses laços que apagam laços inconscientes de encarnações passadas, quando muitas vezes não teve um bom relacionamento com aquele espírito. Mas quando vem necessitando de todo um carinho e aquele período da infância, justamente para poder estreitar, alinhar esse entendimento, de dar aquele carinho, de dar aquele amparo, de dar aquele amor. Vai ter um momento em que aquele espírito, que era frágil, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai se manifestar do jeito que ele era antes. E aí, se houve alguma antipatia, alguma inimizade em encarnações anteriores, é nessa encarnação que a gente vem como família para poder acertar, resolver isso. E justamente como a gente viu no período da infância, com todo o carinho, com todo o amparo, quando chega na fase adulta, aquele espírito ainda tem recordação do que viveu ainda enquanto criança, dos laços de carinho que teve com seu pai e sua mãe. E aí vem o respeito que tem que ter pelo pai e pela mãe, que serviram ali, que nos deram a possibilidade de dar a vida para aquele espírito reencarnar. E justamente esse tempo maior na infância é que faz estreitar, faz aumentar esse laço de afeto, de carinho e de amor. Então a gente vê como Deus é perfeito, né? E o tempo ideal para cada ser está se desenvolvendo, e aqui nesse mundo de provas de expiação é permanecer bastante tempo na infância para poder estreitar esses laços e seguir os ensinamentos dos pais. Quando uma criança, por exemplo, quando chama a atenção de uma criança e fala, não coloca o dedo na tomada, se aquela criança inadvertidamente colocar o dedo da tomada, vai ter uma consequência que vai ser ruim. Então, assim como também os pais têm essa missão de dar um direcionamento, cabe ao filho a questão de ouvir para poder se desenvolver de uma forma melhor. Nem sempre os filhos irão ouvir os pais, mas aí, no caso, terão a lei de causa e efeito e muitas vezes terão que aprender por outros caminhos, mas também irão aprender. Assim como nós também aprendemos, muitas vezes, não aprendemos somente ali pela questão de um conselho, vivenciamos algumas situações, nem todas elas foram favoráveis, mas também serviram de aprendizado. E aí vem essa questão novamente do respeito com os pais, da experiência que nossos pais tiveram de nos passar, de nos dar uma boa educação. Assim como também Teresa d'Ávila, e a gente vê a educação pelo exemplo. No livro da vida, no capítulo 1, no item 2, Teresa d'Ávila fala de sua mãe, que desencarnou ainda jovem, com 33 anos de idade, mas que era uma pessoa muito bonita, era uma pessoa cristã, honesta, que tinha muitos valores. Ela fala até que, apesar de ter desencarnado muito jovem, com 33 anos de idade, ela se vestia como uma mulher mais velha, justamente pelo respeito que impunha naquela época. Então ela tinha a referência da sua mãe como uma pessoa verdadeiramente cristã e passando esses valores cristãos para ela, como filha. E isso chama a atenção da nossa responsabilidade também, como em relação, nós somos pais com nossos filhos, de passar esses valores cristãos também através da evangelização, que é essencial. Assim como também a gente não abre mão do ensino intelectual para que o nosso espírito possa crescer, né? Uma pessoa desenvolvida na parte financeiramente, temos que também dar a mesma atenção em relação aos valores cristãos que a gente tem dentro da evangelização, para que esse espírito não só cresça um homem de bem, de bens, né? Como a gente diz, homem de bens material, mas um homem de bem, como a gente vê no Evangelho. E é essencial essa parte da evangelização, principalmente para que a gente possa ter os pais, já no momento da velhice, aquela questão do respeitar o pai, de respeitar a mãe, porque esse espírito, em momento da infância, enquanto teve ali todo o carinho e a necessidade de ser conduzido, vai ter momentos que os papéis vão se inverter, vai ter momentos que os pais vão envelhecer, que vão adoecer, e serão esses filhos que irão cuidar desses pais.
então os papéis se invertem e a gente vê o carinho, o respeito que tem que ser colocado, né? Aquela questão de tratar os mais idosos, aqueles que já foram também jovens, mas nesse momento já estão mais idosos, necessitando também do carinho dos seus filhos. E esse carinho, esse respeito, nós temos a recompensa. E essa recompensa é recompensa interna. É o prazer de fazer, deixar a nossa consciência tranquila, de fazer o nosso dever, né? A sensação do dever cumprido é que nos traz essa paz, né? A sensação do dever cumprido, de cuidar também bem dos nossos pais, assim como nossos pais nos criaram. Então, que todos nós, né, possamos parar e refletir nessa noite de hoje em termos desses ensinamentos, que possamos sim respeitar e amar os nossos pais, mesmo que nossos pais já não estejam encarnados. Invisibilidade não é ausência. Que possamos em algum momento lembrar dos nossos pais, realizar uma prece por eles, que com certeza eles vão receber ali aqueles pensamentos que são direcionados para eles. Vamos então realizar a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos nessa noite de hoje o estudo do Evangelho, que nos trouxe essa possibilidade da lembrança carinhosa dos nossos pais, aqueles que nos deram o dom da vida, que puderam nos conduzir ao caminho do bem. A nossa gratidão aos nossos pais, nossa gratidão a Deus, que nos fez nessa encarnação conhecer a doutrina espírita, para que possamos ter todos um entendimento ainda maior das leis de Deus. E assim, em nome de Jesus, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Birajara, Rafael, estamos dando por encerrado esse nosso estudo do Evangelho nessa noite de hoje. Graças a Deus. Da paz.